A Índia assumiu, pelo menos momentaneamente, a presidência do G20, as 20 maiores economias do mundo, lembrando que a União Europeia se comporta como um único país. Quais são as consequências dessa presidência provisória? Lembrando que a Índia é pouco comentada geopoliticamente, mas é um país com armas nucleares, é uma das maiores potências econômicas em ascensão, vamos discutir um pouquinho isso, e deve ocupar até 2050 1/5 do PIB mundial. Não é qualquer coisa. A União Europeia começa a se indispor um pouco com os Estados Unidos, principalmente através da voz do Macron, mas também da Alemanha de Olaf Scholz, pelas políticas protecionistas dos Estados Unidos e por medidas um pouco egoístas. Os Estados Unidos, ele criou uma lei anti-inflação, vamos discutir já o que é isso, que vem desagradando o bloco europeu. Zelensky pede para que Israel desça de cima do muro, e a gente teve recentemente a eleição novamente do Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, e aparentemente, segundo Zelensky, ele já tomou uma posição. Será que Israel vai apoiar a Rússia ou vai apoiar a Ucrânia? Hoje, os dois maiores comunicadores, excetuando o Medvedev, que é caos, tá? que é o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, e o Peskov, que é o porta-voz do Putin, eles se pronunciaram e teceram críticas gravíssimas à OTAN. O Lavrov disse que sim, a OTAN e o Ocidente estão interferindo diretamente, inclusive com a mentalidade de Guerra Fria nesse momento. Se vocês querem entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? E se você quiser me ajudar a manter esse canal, produzindo conteúdos diários, preparando notícias, tal, tudo aqui para vocês, é muito legal a sua contribuição financeira, seja recorrentemente sendo um membro do canal, ou talvez, algum tipo de contribuição aí através do Pix. Vou deixar aí para vocês, tá bom? Se não, pessoal, só seu like, seu engajamento, já tá mais que sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, o G20, que é o grupo, existem dois G20s, O G20 comercial, que é o que luta pelo fim dos subsídios agrícolas, o protecionismo econômico, isso é dos países em desenvolvimento, e existe o G20 que é o mais importante, que é o G20 que se reúne periodicamente para discutir questões econômicas. Ficou muito mais forte depois da crise de 2008, quando percebeu-se que não só os países desenvolvidos, ou seja, o G8, que hoje é o G7 porque a Rússia foi expulsa, teriam que ser os responsáveis por discutir os rumos da economia mundial, visto que a crise de 2008 ela foi causada, primordialmente, pelos países desenvolvidos. E o G20 hoje, na verdade até então, estava sob a presidência da Indonésia, inclusive a última reunião foi realizada em Bali, na Indonésia. A Índia, ela assumiu provisoriamente, a gente tem o Modi ali como atual chefe de governo da Índia, e ele já deu declarações do que ele vai fazer como presidente do G20 nesse momento. Ele quer o apaziguamento das relações entre Oriente e Ocidente. Disse, porque a gente sabe, nessas reuniões, a gente já teve críticas fortíssimas à presença da Rússia. No início do ano, por exemplo, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, eles estavam ameaçando fazer algum tipo de boicote caso a Rússia mandasse algum tipo de representante oficial. Não, com a Rússia eu não participo. A Índia não aderiu a esse boicote, a China não aderiu a esse boicote, a própria Indonésia também não aderiu a esse boicote. Então a gente tem dois grupos hoje, eu diria quase três, Rússia e aliados bem importantes da Rússia, países mais neutros na situação, tipo Índia e Brasil, e países que claramente são contra a presença da Rússia nessa organização. A Índia falou que não vai aceitar nenhum tipo de boicote e que, aliás, pelo contrário, vai tentar negociar algum tipo de medida para combater a inflação mundial, aproximar esses dois eixos. Falando que, por exemplo, as sanções que são praticadas à Rússia contribuem para o aumento do preço da energia, que é péssimo para o mundo inteiro, e também da questão dos fertilizantes. Por mais que não exista um boicote aos fertilizantes, sanções aos fertilizantes, é fato que existem sanções, por exemplo, às transações econômicas russas. Então não afeta diretamente o fertilizante, que causa aumento do preço dos alimentos, mas altera toda a cadeia produtiva, que acaba reverberando no aumento do preço dos fertilizantes e, consequentemente, dos alimentos. A Índia já deu declarações, porque queria estabelecer-se, um teto ao preço do petróleo. Imagina, eu vou comprar petróleo de quem eu quiser. Então, a Índia, ela está nesse meio campo, Tem relações militares com os Estados Unidos, com o Japão, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, tem relações econômicas com os BRICS. A Índia é um país que tem disputas militares com a China, mas, ao mesmo tempo, se aproxima do eixo oriental. É o país meio termo ali, E a Índia,
tem uma população gigantesca, tem um centro de desenvolvimento, de pesquisa, né, gigantesco. A gente tem, por exemplo, pessoal, a gente fala que Bangalore é o novo Vale do Silício, né, o Vale do Silício indiano. A Índia, em relação ao setor de serviços, softwares e tal, a partir da década de 90, com a abertura econômica, a Índia cresceu demais. Só que ela tem um potencial de crescimento ainda maior, porque ainda tem quase 50% da sua população rural, ou seja, existe margem muito grande para a migração campocidade e para a produção de tecnologia, e essa elite que produz conhecimento ainda é muito pequenininha, e há uma tendência de expansão nos próximos anos. Por isso que eu citei para vocês, a Índia deve chegar a 1/5 do PIB mundial. E a Índia, ao contrário da China, que tem um caráter um pouco mais autoritário, interferência do Estado nas atividades econômicas, a Índia tem um caráter um pouco mais liberal, o que, claro, agrada muito mais os investidores estrangeiros. Possivelmente a gente vai discutir muito mais Índia no futuro próximo aqui, tá bom? Os Estados Unidos, ele aprovou recentemente a chamada Lei Anti-Inflação. É engraçado, é uma lei anti-inflação, tá? Como que basicamente ela funciona? Os Estados Unidos, ele está com uma inflação gigantesca, então o Congresso americano, ele está disponibilizando centenas de bilhões de dólares para empresas, para baixar preço de produtos, na forma de subsídios mesmo, tá? Por exemplo, um dos planos que eles fazem é o chamado Medicare, né? Você tem grande parte da população mais idosa, mais pobre, que não tem acesso aos medicamentos pelo alto preço dos mesmos. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? O Estado ele vai pagar parte desse medicamento para que ele chegue mais acessível para a parcela da população mais pobre. Então, vai pagar para que as empresas mudem a sua matriz energética, tem um caráter bastante verde também, né? E produzam nos Estados Unidos. Professor, isso é legal. Cuidado, né? A Liz Truss, ela tentou fazer um plano econômico parecido, entre aspas, aí, para controlar a inflação no Reino Unido. Ela falou, bom, se os preços estão altos, eu vou baixar os impostos de uma série de coisas, as empresas vão repassar essa redução do custo de produção e isso vai causar a queda do preço dos produtos. Acabou não dando certo pela desconfiança na moeda. Aparentemente, o plano americano ele é um pouco mais bem estruturado. Então, existem essas reservas de onde os Estados Unidos está subsidiando o preço das coisas. Mas, mesmo assim, né? É uma medida populista que eu não sei se ela é tão sustentável em longo prazo. Mas é fato que está sendo praticado. Só que isso está fazendo com que mais empresas queiram ficar nos Estados Unidos, produzam produtos baratos e revendam não só para o mercado americano, como para o mercado europeu também. E aí você tem, por exemplo, Macron, que já criticou, falou, pô, como assim? Estados Unidos é um plano sensacional para vocês, mas e para mim? Eu também estou convivendo aqui com a inflação. Então o produto francês, por conta do aumento do preço da energia, aumento do preço dos alimentos, está ficando cada vez mais alto e vocês fazem política de barateamento do preço dos produtos. Óbvio que os produtos americanos vão entrar mais barato e vão quebrar os produtores franceses. Então, a França está acusando quase os Estados Unidos de um dumping, uma manobra ilegal ou não ética para quebrar a concorrência, tá? Isso pode dar um entreveiro, por quê? A própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela prevê uma ideia de livre comércio entre os países. E táticas como protecionismo, como subsídios, financiamento econômico, elas são mal vistas pela OMC. Então, se a França pedir uma resolução nessa Organização Mundial do Comércio, até pode ser que dê ganho de causa para os Estados Unidos. Ó, Estados Unidos, você não vai poder fazer essa política, tem que competir em pé de igualdade sem o Estado ficar subsidiando o preço dos produtos. E se os Estados Unidos não cumprir? O que acontece? Vai boicotar os Estados Unidos? Ah, ninguém mais comercializa com os Estados Unidos porque eles não seguem as leis internacionais. Quero ver, né? Não existe isso, tá? Então, os Estados Unidos, ele vai continuar fazendo, vai gerar críticas. Da mesma maneira que o Trump protegia a economia americana, a Merkel criticava, o Macron criticava e, na prática, indispôs um pouquinho, mas nada aconteceu. Mas é fato que há um certo cisma ali econômico. A própria Alemanha reclamou, por exemplo, que os Estados Unidos estaria tirando vantagem das sanções ao gás russo. Porque se a Europa não compra gás russo, vai comprar o gás natural liquefeito de quem? Dos Estados Unidos. Aumenta o preço e os Estados Unidos, segundo a Alemanha, não fez nenhuma política para baratear esse GNL, esse gás natural liquefeito, e se aproveitou dessa situação de sanções econômicas frente à Rússia. Zelensky pede para que o Benjamin Netanyahu, recém-eleito como primeiro-ministro de Israel, adote políticas econômicas e políticas geopolíticas em favor dos ucranianos. Por quê? Israel, desde o início dos conflitos,
até tentou ser ele o país mediador. Não deu certo, acabou caindo no colo da Turquia quando tem mediação, mas Israel tenta adotar uma postura um pouco mais neutra. O Benjamin Netanyahu, no passado, ele inclusive se gabava de ser amigo do Putin. Por quê? Sendo amigo do Putin, o Putin tem grandes negócios com a Síria, de Bashar al-Assad, e Israel tem rivalidades com a Síria. Então, em tese, se Israel mantém boas relações com o Putin, com a Rússia, a Síria não ataca Israel, entende? Era até um ponto positivo para o Netanyahu manter essas boas relações com o Putin. Aparentemente, isso foi finalizado e, segundo o Zelensky, Israel, percebendo que a Rússia está, inclusive, tendo parcerias econômicas e militares com os iranianos mandando os chamados drones kamikazes e a Rússia mandando verbas para o Irã, e o Irã é um grande inimigo de Israel, isso convenceu Israel a apoiar os ucranianos. Segundo o Zelensky, o Benjamin Netanyahu já prometeu um sistema de defesa antimíssil, inclusive, tá? Vários países estão mandando. Além do HIMARS, o sistema Patriot, por exemplo, que está vindo da Alemanha e tal, mais ajuda aí para a Ucrânia. Ou seja, aparentemente, mais um país que desceu de cima do muro em favor dos ucranianos. E para finalizar aqui o nosso vídeo, duas declarações, na verdade mais declarações, né? Mas de duas pessoas super importantes da Rússia, que é o Peskov, que é o cara da comunicação dentro ali da Rússia, o porta-voz, né, do Putin, e o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. O Lavrov, aliás, o Peskov, perdão, ele falou muito sobre a questão da OTAN, que a OTAN, ela está querendo a guerra, ela está tentando que a guerra continue. Inclusive falou que a OTAN não se importa com as vidas ucranianas e que vai lutar para que até o último ucraniano morra nesse conflito. Porque o grande interesse da OTAN, nesse momento, segundo o Peskov, não é a paz, e sim expandir as suas fronteiras em direção à Rússia. Cara, é fato, né, que isso tende a acontecer mesmo, a OTAN ela tem essa prática, mas não dá também para não culpar os russos. Óbvio que a Rússia também está errada em interferir na Ucrânia, fez a mesma coisa na Geórgia, então em geopolítica não tem esse lado muito dos bonzinhos, né? E o Peskov também falou sobre a questão do tribunal que está sendo criado por Kiev, o Zelensky pediu, e a França estaria juntando provas para criar um tribunal mediado pela ONU para condenar a Rússia pelos crimes de guerra que a Rússia teria cometido. O Peskov falou que a Rússia não vai submeter a nenhum tipo de tribunal que é coordenado pela Ucrânia, muito menos pela ONU, e que, aliás, a Rússia sim, que está reunindo provas sobre crimes de guerra que foram praticados pelos ucranianos no conflito para punir os ucranianos. E aí, galera, quem será que está certo? O Lavrov, que aí sim mandou uma bomba, né, o ministro das Relações Exteriores, conhecido como o homem do não, né, pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais, falou sobre uma série de questões. Falou, por exemplo, que nesse momento a OTAN ela está regredindo para o que ela foi durante a Guerra Fria, lá em 1949. O grande objetivo da OTAN, à época, era formar uma aliança militar para expulsar a influência da União Soviética socialista dos terrenos europeus. Então, qualquer tipo de ameaça socialista em um país da OTAN representaria um ataque aos Estados Unidos. E que hoje a OTAN ela voltou a esse objetivo inicial, mas não mais contra a União Soviética, e sim hoje contra a Rússia. O que também é fato, mas não podemos nos esquecer. É a mesma coisa que a Rússia faz também com as suas organizações militares, impedindo que governos mais pró-Ocidente se elejam e coisa que valha. As máquinas de propaganda, as máquinas militares, elas são muito parecidas nesse tipo de questão. Falou também sobre a questão do envolvimento da OTAN. Falou que nesse momento a OTAN ela já está diretamente envolvida no conflito, embora queira transparecer um ar de normalidade, que nem eu falei. Financiamento, treinamento, o sistema Patriot, por exemplo, que pode atacar, vai ser um importante sistema de defesa, que vai encarecer muito a guerra para os russos, tanto porque os ucranianos vão poder atacar a Rússia, como para atacar a Ucrânia vai ficar muito mais difícil também. Isso claramente é um sistema de defesa com tecnologia americana fornecida pelos alemães. Que é a maior interferência da OTAN no conflito do que isso? E a OTAN garantiu, ela vai continuar interferindo. E aí a Rússia considera que se tem interferência, ela tem que fazer a interferência do seu lado também. Inclusive falou que a OTAN ela está se expandindo além da Europa. Citou o caso, por exemplo, da China. Recentemente ontem, né? Tivemos exercícios militares no Mar do Japão e no Mar da China, entre China e Rússia. E o Lavrov falou sobre eles. Falou que nesse momento é super importante uma aliança militar entre China e Rússia para combater a aliança militar da OTAN, porque a OTAN está em expansão, segundo ele. Falou inclusive sobre a OSCE,
que é como se fosse uma espécie de organismo de defesa da Europa, que foi sediado a última reunião na Suécia e a Rússia foi impedida de participar. Falou que depois do conflito vai ter que ter algum tipo de mediação pela segurança da Europa, mas que com certeza não vai ser nas bases que já foram. Ou seja, é o que eu sempre falo para vocês, não existe um termo para isso ainda. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela marca um cisma da nova ordem mundial. Vamos chamar aqui de novíssima ordem mundial, vai? Mas com a volta desses dois polos mais importantes de poder e o fim desse momentâneo, período de paz entre as principais potências geopolíticas internacionais. Tem isso, né, galera? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.